Ouvir de hoje: candidatos evangélicos entre a sinceridade e a demagogia. Um texto escrito pelo pastor Jeremias do Couto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1990. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As eleições deste ano trouxeram amargas frustrações para diversos candidatos evangélicos que esperavam sair vitoriosos das urnas. Alguns deles, parlamentares na atual legislatura, não lograram o êxito da reeleição, enquanto outros, em número reduzido, não obstante reeleitos, não obtiveram a mesma expressiva votação da eleição anterior. A enxurrada dos votos nulos e brancos apanhou a todos na contramão da campanha eleitoral. Política e corrupção. Fui um dos que sempre defenderam a participação de crente na vida pública e minha posição permanece inalterada. Acredito na presença atuante dos evangélicos em todos os setores da sociedade como instrumentos da ação transformadora da Igreja na vida comunitária e encontro fortes razões bíblicas para defender esta tese. O argumento de que a política em si mesma corrompe não se sustenta em bases sólidas. A fonte da corrupção situa-se no próprio coração do homem, que pode, em qualquer área, comportar-se de modo indigno e tornar-se sujeito à reprovação alheia. A diferença é que a vida pública expõe, sob o foco da imprensa, que reproduz e alimenta os fatos em proporções multiplicadas. Daí, para o escândalo, o passo é imediato. O mesmo nem sempre se dá em outras atividades, exercidas longe das luzes da ribalta, onde campeiam também a desonestidade, a intriga, a falta de escrúpulo e outros males que assolam a sociedade. Há empresários, médicos, engenheiros, advogados e outros profissionais cuja folha corrida não os recomenda. São literalmente corruptos em sua conduta pessoal. Mas dificilmente isto vem a público, pois são atos cometidos fora dos bastidores da vida nacional, na privacidade das funções seculares diretamente descompromissadas com a população. Em outras palavras, o crente que na vida política mantém comportamento reprovável agiria da mesma forma em outra atividade. Lembremo-nos do que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e não apenas a política. Erros de perspectiva. O propósito deste artigo, no entanto, é contribuir para a reflexão sobre as causas da derrota de diversos evangélicos em muitos estados, já que a expectativa desses postulantes antes das eleições previa uma vitória esmagadora. É uma tentativa de ajuda na identificação dos erros para que estes sejam corrigidos e a presença dos evangélicos na vida pública venha a melhorar em qualidade. O primeiro fato a considerar é a premissa de que os candidatos devem ser eleitos como representantes da Igreja. Admite-se que o mundo secular os veja deste modo, mas quando se analisa o fato sob o enfoque bíblico, chega-se à conclusão de que se trata de um conceito errado, restrito e tendencioso, pois conduz a Igreja à partidarização e a envolve de forma quase direta nas práticas das agremiações políticas. Em nome dessa aliança espúria, Igreja e política, assumem-se, em muitos casos, compromissos com a prometida troca de votos do rebanho por recursos financeiros e outros interesses pessoais em jogo.
O púlpito acaba se transformando em cenário para as louvações das virtudes dos pretendentes aos cargos eletivos, perdendo a nobreza de sua primordial finalidade, que é a pregação das verdades bíblicas. Depois de eleitos, esses candidatos fazem de tudo, mas o lema que os levou ao exercício da vida pública, representar a Igreja, fica esquecido na poeira da campanha eleitoral. A Igreja, como instituição divina, não pode subjugar-se aos interesses da política e ficar na dependência de favores do Estado. Repetir os erros da era de Constantino é abrir caminhos à degeneração eclesiástica e ao estímulo à cumplicidade entre a Igreja e o poder estabelecido. Aqui entra a partidarização político-religiosa, conduto sutil para se chegar a esse quadro sombrio através de alianças geradas nos gabinetes palacianos, referindo o princípio histórico oriundo da Reforma, que propugna pela separação total entre Igreja e Estado. O povo evangélico, de modo geral, repele esse tipo de comportamento e, ao que tudo indica, manifestou sua reprovação através do voto. A forte presença quantitativa de parlamentares evangélicos na atual legislatura, aliada a uma gradual abertura nos meios denominacionais para a participação do crente na vida política, ensejou a multiplicidade de candidaturas, grande parte delas constituída de cantores, evangelistas e pastores, tendo sido outro fator de desconfiança do eleitorado evangélico. Houve, por isso, a contrapartida dos votos fragmentados na imensidão dos postulantes, ao mesmo tempo em que muitos eleitores se perguntavam: por que tantas pessoas comprometidas prioritariamente com o ministério optam por disputar um mandato ao invés de continuar no exercício de suas vocações? Não quero entrar no mérito se ministros, sejam eles do cântico ou da palavra, devem ou não postular o direito de servir à causa pública, mas fica claro que as últimas eleições foram caracterizadas pela presença exagerada de candidatos com funções ministeriais. Discursos messiânicos. Houve situações durante a propaganda eleitoral de candidatos que usaram e abusaram de discursos messiânicos, intitulando-se de enviados de Deus, futuros pregoeiros da palavra no parlamento e outros predicados, para sensibilizar o eleitor evangélico em busca do seu voto. Versículos bíblicos eram citados sem a menor cerimônia e algumas conversões foram arranjadas de última hora. Os apelos de tão insistentes colocavam os postulantes sobre o tênue fio entre a sinceridade e a demagogia, isto usando-se de brandura no julgamento. O comportamento de alguns políticos evangélicos, não estou generalizando, no exercício do mandato, todavia, mostra que nem sempre têm agido como enviados de Deus, pois tiveram outras razões mais fortes para defender seus interesses, e não os da causa. O eleitor consciente sabe disso. O peso da imprensa. Outro motivo a ser ponderado foram as notícias veiculadas pela imprensa secular, exageradas ou não, que pintaram com cores desfavoráveis a atuação de grande parte da bancada evangélica, sem que houvesse uma reação incisiva e transparente dos nomes envolvidos, no sentido de esclarecerem as dúvidas levantadas. Pelas informações de que dispomos, esse fato teve influência direta na decisão do eleitor crente, que preferiu omitir-se no voto para os evangélicos, optando por outras soluções não eclesiásticas e fazendo uso até mesmo do voto em branco.
Haja vista que diversos deputados postulantes à reeleição viram cair suas votações em média de 70% a 80% em relação ao pleito de 1986. Cabe, a partir de agora, refletir sobre estes episódios e deles extrair lições para que os erros não sejam repetidos. Eis alguns pontos que proponho para análise. 1. Desestimular a ideia de candidatos que se denominam representantes da Igreja, situação que traz implícita a sugestão de privilégios do Estado em favor da instituição eclesiástica. A Igreja é soberana e está a serviço do reino, sem comprometer-se na prática com estruturas políticas sectárias ou partidarizadas. A mensagem do púlpito deve aludir aos princípios expressos por Cristo sobre a presença do reino na terra, que se sobrepõe a qualquer ideologia humana. Como bem afirmou o pastor José Wellington Bezerra da Costa em entrevista ao Mensageiro da Paz, igreja e política são como água e óleo, não se misturam. 2. Evitar, conforme sugeriu determinado autor evangélico, a insistência na necessidade de políticos evangélicos, admitindo-se a possibilidade inversa de evangélicos políticos que sejam encarados com a mesma naturalidade com que é vista a presença de crentes, advogados, engenheiros, pedreiros, militares e etc., ou seja, sem privilégios ou apadrinhamentos que os façam parecer melhores ou mais importantes. Todos são salvos em Cristo, servindo sem acepção no lugar em que se encontram. 3. Que se dê preferência na hora do voto, sem qualquer vislumbre de candidatura oficial, aos candidatos devidamente preparados, sem necessariamente serem ministros, que tenham por vocação compromissos permanentes na vida da comunidade, destituídos de qualquer vício eleitoreiro e sejam instrumentos da ação da Igreja a serviço do reino, como promotores de seus sinais históricos visíveis: a justiça, a paz, a honestidade, a liberdade e etc. Lembremo-nos do que disse Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não basta dizer que é um crente no parlamento ou em outro setor público, é preciso que a ação corresponda à palavra. 4. Que haja, acima de tudo, sentimento de vida cristã autêntica dos evangélicos que militam na vida pública, exercitando o ensino bíblico de que somos sal da terra e luz do mundo. Do contrário, o desgaste se acentuará cada vez mais e caberá aos eleitores crentes dizer um basta definitivo a esta situação. Jeremias do Couto, Jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1990. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.